Ezequiel tinha 25 anos quando foi capturado e levado à Babilônia, refém com 10.000 judeus na segunda leva. Ezequiel era sacerdote e profeta. Seu nome significa o poder de Deus. Ele fundou uma escola de profetas que ensinava a lei à beira do rio Quebar. A sociedade sofria de uma doença crônica e incurável, pois abandonaram o projeto de Javé em troca de uma vida luxuosa e ao bel prazer. Por isso Ezequiel vê o próprio Deus e a sua glória deixando o templo. Mas, sem dúvida, a passagem bíblica de Ezequiel mais fascinante é a visão do vale de ossos secos. Essa visão tão fantástica se aplica alegoricamente à história de Israel. É a resposta do Senhor ao desalento, à desesperança do povo israelita no exílio. Palavras não bastavam mais, profecias não eram suficientes, o povo se via separado de Deus. O povo era como um monte de ossos secos. Estes ossos são toda a casa de Israel, diz o Senhor. O profeta se encontrava diante de um panorama de desolação. Que vale era esse? Era um antigo vale cheio de esqueletos formados no deserto por um longo tempo. Neste cemitério, ou mais possivelmente um campo de batalha, sobre o qual tinham ficado estendidos os cadáveres que tombaram em combate. Estes corpos que outrora tinham pele e carne, agora eram apenas ossos e ossos sequíssimos. Aplicando para a nossa vida espiritual, o vale fala de lutas, dificuldades, intempéries na vida cristã. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Ossos secos retratam o momento em nossas vidas, esgotamento espiritual, promessas tardias no seu cumprimento. Ezequiel diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Em dias onde a incredulidade, a falta de fé, a falta de discernimento espiritual, Deus quer levantar homens e mulheres de visão nestes últimos dias. Deus ainda nos revela sua vontade através da fé. O Senhor pergunta para Ezequiel: poderão viver estes ossos? O profeta responde: tu o sabes. Profetize sobre estes ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ezequiel não fala sobre os ossos secos, mas aos ossos secos. Os ossos estavam desarticulados e misturados. Mostra a desorganização de uma vida sem Deus. Não aceite que o pecado te destrua. Não aceite uma vida falida, sem graça e sem a presença de Deus. Se levante no meio do vale e profetize. Não ande como um morto-vivo. Sonhos sepultados, um futuro ao certo aos seus olhos. Creia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, pois você é profeta e não osso. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou como se deu ordem, e houve um ruído, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Houve a organização, veio nervo sobre eles, cresceu carne, se estendeu pele. Quando você profetiza, o impossível se rende. O exército estava de pé, tinha aparência, tinha estrutura, mas faltava algo: o Espírito Santo. Não adianta ter aparência, precisamos ter a presença de Deus. Não adianta pregar, louvar, não adianta nada disso, porque sem consagração, vida cheia de pecados, não vai acontecer nada. Sua oratória, seus conhecimentos, sua cultura, seus talentos não são nada sem o poder de Deus. Paulo se expressa dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Ezequiel profetiza e diz: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos
para que vivam. A Bíblia diz que o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército grande em extremo. Deus sem você é Deus. Você sem Deus não é nada. Busque o poder de Deus. Ore, se consagre. Não aceite ser um vale de ossos secos. Ande em comunhão e santidade, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na sua vida. Em Ezequiel 37:14 diz: E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. O nosso Deus ainda fecha sepulturas.